vocês um pouco da história da lógica, que está no subcapítulo 2.5 de Introdução à Lógica de Mortari. A lógica ela surgiu na Grécia Antiga a partir do século IV a.C. como disciplina intelectual, a partir de Aristóteles, uma figura bem conhecida por nós todos. Então Aristóteles ele dá uma grande contribuição para a lógica, com várias teorias e várias coisas. Porque ele é o inventor da lógica, né? Por assim dizer. O caso, Aristóteles ele fez a lógica e até certo ponto da história essa lógica não foi mudada. Pode ter sido acrescentado algo, mas não foi mudada. Então ela não poderia ser mudada de jeito nenhum para alguns filósofos. E a gente vai ver isso ao longo do slide. Mas antes de Aristóteles, algumas pessoas já buscavam assim a validade dos argumentos, que é o caso de Platão e dos sofistas. Então, quem é o inventor da lógica final? O mérito é dado a Aristóteles, porque eles, antes dele, não fizeram de forma tão aprofundada como ele. É isso que nos diz o livro Introdução à Lógica. A teoria do silogismo é a teoria praticamente mais conhecida de Aristóteles no que se fala em lógica. O silogismo é o argumento dedutivo constituído de 3 proposições declarativas, que se conectam de tal modo que, a partir das 2 primeiras, é possível deduzir uma conclusão. Então, a partir das 2 primeiras preposições, vai vir uma terceira, que seria a conclusão lógica. Um exemplo claro e bem simples que todos nós conhecemos é: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então, todos os homens morrem, né? Sócrates, ele foi um homem, digamos assim. Então, Sócrates morreu, logo ele morre, logo ele é mortal. É a conclusão lógica de 2 preposições que fazem com que a terceira, como nos diz o texto aqui no slide, é a conclusão. Uma conclusão lógica é de deduzir, a partir dessas 2 primeiras preposições, uma conclusão que é lógica, uma conclusão que é verídica. Mas só que não só foi Aristóteles que fez teorias lógicas, porque os megáricos e os estoicos também fizeram. E o caso de um estoico é Crispo, que desenvolve o que se denomina de lógica proposicional. O que seria essa lógica proposicional? Ela tem sentenças declarativas e com valor verdade, que seria verdadeiro e falso. Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Então, é verdade. Então, faz parte da lógica proposicional, porque tem o valor verdade. Mas, por exemplo, faça comida. Tem o valor verdade? Não tem. Então, não faz parte da lógica proposicional de Crispo. O que acontece nesse meio período é que há uma grande rivalidade entre as 2 escolas aristotélica e dos estoicos, porque eles achavam que as suas teorias não se completavam, quando na verdade elas poderiam complementar uma a outra, poderia ajudar a evoluir e a criar um diálogo maior sobre o que é a lógica. Mas, cabeça dura, não conseguiram se unir. E isso tudo também acontece de não ser falado tanto dos estoicos, porque os escritos dos estoicos se perderam com o tempo. Então, a lógica que todos conheceram depois de Aristóteles, é claro, foi a lógica dele. Mas só que no período medieval, essa lógica foi melhorada pelos filósofos medievais. Isso faz com que Kant afirme, na Crítica da Razão Pura, que é uma obra dele, que a lógica foi inventada pronta por Aristóteles. E nada mais poderia fazer. Não tem como ter mudança na lógica de Aristóteles para Kant. Kant estava errado. No século XIX, tudo começa a mudar. A partir de Boole. O início é a partir da publicação de 1849, de Investigação sobre as Leis do Pensamento. Quando Boole ele faz no seu livro a simbolização e a matematização da lógica.
agora numa linguagem simbólica e artificial. O que Aristóteles começou em grego. Então, podemos dizer uma tradução assim, Aristóteles começa isso em grego. E Bolle dá essa evolução. Mas só que não é uma evolução assim tão ampla. A evolução só faz com que aquilo seja simbólico, mas de uma forma diferente de Aristóteles em grego. Ele também faz com que ele apresente o cálculo, um cálculo lógico, que hoje a gente conhece como álgebra. Álgebra boleniana, o nome dele, ó. Mas continuando, a evolução começa mesmo a partir de Frege. A lógica contemporânea vê outro patamar a partir da publicação de conceitografia. Ao contrário de Aristóteles e de Bolle, que procuravam identificar formas válidas dos argumentos, a preocupação de Frege era a sistematização do raciocínio matemático. Ele queria encontrar a caracterização precisa do que é uma demonstração matemática. E para se fazer a demonstração matemática, é necessário a demonstração matemática. Na matemática, para mostrar a proposição, se a proposição é verdadeira, não se recorre à experiência ou observação, como em algumas outras ciências. Para encontrar essa verdade, é necessário uma demonstração matemática. A partir de Frege, a lógica tem um grande avanço. Tanto que, a partir dele, a lógica sai do campo da disciplina de filosofia. A lógica é uma disciplina independente, assim como a matemática e a linguagem. O avanço da lógica é tão grande que, nos tempos atuais, a lógica ela tem ajudado na tecnologia de ponta. Ela trabalha no Google, pode pesquisar que ela trabalha no Google, com a inteligência artificial. Então, o Google Assistente, a Bia do Banco do Bradesco, também podemos dizer que a Siri da Apple tem a lógica. Elas têm lógica porque faz parte da programação lógica. A programação dos computadores tem a lógica. Então, desde Aristóteles até os tempos atuais, a lógica tem dado grandes avanços. E principalmente nesses tempos que a gente vive hoje, que a gente não consegue viver sem tecnologia. E a lógica tem dado grandes avanços e também tem ajudado muito na tecnologia do mundo. Então esse foi o slide, espero que tenham gostado. Quer dizer, slide não, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. E estamos aí. Isso é lógica desde Aristóteles até os tempos de hoje. Valeu!